Paulo, essa reflexão do Pavanato, ela mostra muito algo que eu tenho falado bastante também nos programas da Gazeta, no Senhor Deus, aqui no Fio Diário, que é a bolha, né? A bolha brasiliense, que coloca os caras, descola eles da realidade. E o mais louco de tudo isso é que esse ingrediente, Paulão, é o ingrediente mais cancerígeno que existe. O descolamento da realidade. E o cara que está no cargo mais poderoso hoje da República, que nunca poderia ser politizado, agindo como um ativista político, perseguidor, tirano, sem freio, sem limite, com todo esse sistema de bajuladores cooptado, seja por interesses indiretos ou interesses diretos de estar bem com os ministros do Supremo, Paulo. E tem muita gente assim. O descasamento da vida desses caras é muito grande. Muito grande. Eu falo isso para vocês. É a mesma coisa com os jornalistas da Globo, é a mesma coisa. Essas pessoas não têm contato com o povo. Não tem nenhum contato com o povo. Então, eu acho engraçado eu ter mais contato com o povo dos Estados Unidos do que essas pessoas vivendo no Brasil. É a prova de que isso é possível. É possível você se encastelar. Agora, reparem, eu digo assim que com toda a minha perseguição, mesmo sem poder retornar à minha pátria, eu vivo em relativa liberdade maior do que o Alexandre ou o Gilmar Mendes. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Por quê? A população aqui de brasileiros na Flórida é gigantesca, né? Hoje em dia, em Orlando, por exemplo, 10% da população de Orlando é de brasileiros. O êxodo de brasileiros para os Estados Unidos disparou. Uma coisa impressionante. Aqui no sul da Flórida, onde eu vivo, também tem muito brasileiro. E eu não tenho um dia que eu não saia para algum lugar assim público, que eu vá à Disney, que eu não seja parado por pessoas. Mas nunca veio uma pessoa me parar para me xingar. Nunca veio uma pessoa me interpelar. Eu não gostaria disso no momento público, no momento privado com a minha família, mas as minhas filhas já estão absolutamente acostumadas a verem, papai tem que parar para tirar foto com as pessoas, etc. Que eu paro sempre para tirar e para conversar com todo mundo. Eu tenho certeza que o Gilmar Mendes, etc., esses caras é o contrário. Eles não podem... Eu não sei se o Gilmar Mendes pode ir à Disney livremente, sem ser xingado. Eu realmente, eu digo isso pro Alexandre, etc. E lá nesse evento, é o seguinte, cala a boca, todo mundo aí que quer se manifestar, e nós aqui da casta burocrática vamos adiante. Sobre os Twitter Files, Marco, como você falou, eu fiz um programa ontem inteiro, tá no canal daqui do Fio Diário, tá no Paulo Figueiredo Show também, inteiro, sobre essas que foram as operações, as revelações mais bombásticas que nós tivemos documentadas até agora sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Então, nós tivemos, assim, só para sumarizar o que nós tivemos a prova dita lá pelos advogados do Twitter, que eles, o TSE, o STF, eles ilegalmente demandavam que o Twitter revelasse detalhes pessoais de pessoas que simplesmente tinham usado uma hashtag. Uma ou duas hashtags. E o que era hashtag? Era ataque ao STF? O que era morte ao Alexandre de Moraes? Ou trucidem o Barroso? Não. Era hashtag voto impresso auditável já. Hashtag fora Barroso. Coisas do tipo. Hashtags de descontentamento com funcionários públicos e descontentamento com a forma como um serviço público fundamental, que era o voto, era prestado. Essas pessoas foram implacavelmente perseguidas com os detalhes pessoais delas sendo pedidos. Agora a gente tem prova disso.
Eles exigiram que o Twitter censurasse e, inclusive, escondesse posts de um determinado grupo político. Assim, eles inegavelmente favoreceram a eleição do Lula, porque eles não permitiam que o Lula fosse criticado, os posts criticando o Lula eram escondidos, e dos críticos do Lula eram escondidos por ordem da justiça, enquanto os posts pró-Lula andavam por aí livremente. Isso é manipulação, não estou falando de fraude aqui, eu estou falando de manipulação das eleições brasileiras em desfavor de um candidato em favor do outro. Crime de responsabilidade. Crime. Eles tentaram utilizar o termo que se usa em inglês é weaponize, né? Instrumentalizar a política de moderação de conteúdo do Twitter contra o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E isso está documentado. Isso está documentado. Não há mais dúvida. Isso era uma suposição. Porque o Alexandre faz como todo marginal, né? Ele age no escuro. O marginal age no escuro. Por que a noite cai e aí as pessoas cometem os crimes durante a noite? Porque o marginal, ele age no escuro. Marginal aqui, só para deixar claro, não é um xingamento, é uma descrição técnica de acordo com o que está dizendo o Twitter, que eles agiam à margem da lei. Então não é xingamento, não estou xingando ninguém aqui. Estou descrevendo um comportamento. Então, o que fazia o Alexandre? Em vez dele agir no escuro, ele agia no escuro, decretando sigilo sobre todas as ações dele. Agora, os sigilos estão abertos pelo Elon Musk. E a gente deve parar para pensar, por que o Elon Musk está entrando nessa briga? Porque isso não se tornou público se não fosse o Elon Musk. Então, os adversários que esses caras estão comprando são cada vez mais poderosos. Hoje nós temos documentação vasta para um novo pedido de impeachment com base nos Twitter Files. Isso aqui tem que ser objeto da CPI de abuso de autoridade. Sim. Arthur Lira, instale a CPI de abuso de autoridade, que já tem as assinaturas, é sua obrigação. Arthur Lira, instale CPI de abuso de autoridade. Convide o Elon Musk, o Michael Schellenberg e o Elon Musk, que já se dispôs, eu dei esse bastidor ontem no programa, que o Elon Musk tinha se disposto a ir ao Brasil. Convidem o Elon Musk para depor na CPI de abuso de autoridade. Vamos passar limpo o que está acontecendo, porque o que está acontecendo no Twitter não é só no Twitter. A gente só sabe o que está acontecendo no Twitter. Uber! Meu Exato. Deus do céu! Uber! E a gente só sabe o que está acontecendo no Twitter porque o Elon Musk comprou o Twitter e jogou no ventilador. Mas a gente sabe também pelos Twitter Files que a postura do Google era mais subserviente. Mais capacho. A ponto do Twitter reclamar, os caras do Twitter falarem, a gente tenta aqui defender... Os caras do Twitter ainda antes do Elon Musk comprar, tá? A gente tá tentando aqui defender minimamente, mas os caras do Google fornecem tudo, e aí eles enfraquecem a gente. Então, assim, isso precisa ser chamado, esses caras, presidente do Google, esses caras precisam ser chamados. A imprensa conservadora precisa começar a cobrar os diretores, os country managers das redes sociais no Brasil, porque esses caras são cúmplices de um processo de manipulação das eleições em outros países. E isso é crime nos Estados Unidos. Isso é crime nos Estados Unidos. E isso é uma das coisas que eu estou levando ao Congresso dos Estados Unidos. Como empresas americanas agiram para desestabilizar governos no exterior.